Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getasca, canal especializado em organizações religiosas. E hoje nós temos um tema muito interessante. Acredito que vai ser importante para você que é líder, para você que é pastor, ficar comigo até o final, para que nós possamos falar muito bem, muito sobre esse tema que a priori pode parecer um pouco de uma forma pejorativa. O que a igreja tem a ver com isso? Por que ela precisa entender isso? Mas tudo na vida tem as suas mudanças, tudo na vida tem os seus processos e a gente precisa entender o processo e não olhar só o resultado. Então é importante que você fique até o final. Inclusive no final eu tenho uma dica para você que é pastor, para você que é líder. Fica comigo, porque sobre esse tema, esse é o vídeo mais importante que você vai assistir esse ano aqui no canal. Vamos falar de futuro da contabilidade para igrejas, tendências e inovações. Eu sei que quando a gente fala na maioria das igrejas sobre tendências, sobre inovações, nós que temos nossos princípios e valores, fica um pouco pejorativo. A gente entende de uma forma, às vezes, o que a gente vai mudar, o que a gente vai fazer. Não é. Muitas das vezes nós precisamos de algumas adequações, de algumas mudanças para que a gente possa estar de uma forma mais eficiente, mais transparente, levando o reino. Entendendo, a Constituição brasileira é uma das melhores que existem no mundo concernente às organizações religiosas. Nós temos 5 dispositivos de segurança para as organizações religiosas. Entendemos que as organizações religiosas, elas são um termômetro para uma boa democracia. Mas para isso, nós que estamos nas organizações religiosas, precisamos nos adequar, precisamos inovar, precisamos entender o que está acontecendo. Mas para isso, eu dividi esse vídeo em alguns tópicos. Nós vamos falar sobre o histórico das mudanças de cultura, de entendimento, vamos falar de mudança de pensamento e comportamento, isso tudo sobre a administração das igrejas, vendo a parte contábil, jurídica e até mesmo a parte financeira da igreja. Vamos ter um título sobre entendendo sobre tudo isso, o porquê. Teremos um questionamento também, um subtítulo que eu vou estar falando, porquê disso tudo. E, por fim, quais são as tendências e as inovações. Como eu falei, no final teremos uma dica justamente sobre essa parte para você que ficar comigo até o final nesse vídeo. Então, vamos entender um pouco sobre o histórico das mudanças de cultura de entendimento. Até algum tempo atrás, se entendia que a igreja não precisava de contabilidade. Não, a igreja não precisa de contabilidade. Ou então, se fazia contabilidade não da forma ortodoxa, da forma correta, da forma que tinha que ser feito. Não, manda um movimento no final do ano, aí faz lá uma escrituração no livro, vai por livro caixa mesmo e envia. Só que essa mudança de cultura já aconteceu. A maioria das igrejas hoje no Brasil entendem que precisam de uma contabilidade e cada vez mais estão entendendo que precisam de uma contabilidade especializada em organizações religiosas. Então, culturalmente, nós tínhamos essa questão. Isso está mudando, graças a Deus. Outra coisa é que igreja não precisa de um jurídico. Não, igreja não precisa de advogado. Hoje, graças a Deus, as igrejas estão entendendo que há uma necessidade não só da contabilidade especializada em igreja, mas de um jurídico especializado em igreja. E muitas igrejas já estão começando a andar com o jurídico e com a contabilidade em conjunto. Isso é muito importante para aquela organização religiosa. E por fim, e hoje eu vejo com uma certa dificuldade também, se achava que a igreja não precisava ter um financeiro especializado. O irmãozinho lá da igreja faz, levantamos aquele tesoureiro, que muitas das vezes ele ia para a igreja para ficar na tesouraria, não conseguia nem assistir o culto com a sua família, ou ele mesmo ali não conseguia participar daquela cerimônia eclesiástica. Então nós precisamos entender que aos poucos essas tendências, essas inovações, essas mudanças de cultura, elas vão acontecendo. Já se entende da importância da contabilidade, já está começando a entender a importância de um jurídico especializado nessa área e nós precisamos entender agora que as igrejas precisam de um financeiro especializado nelas.
especializado em organizações religiosas, porque tudo começa no financeiro. Um financeiro bem organizado é uma contabilidade bem organizada e um jurídico que não vai precisar ser acionado, porque tudo está transcorrendo conforme a legislação vigente hoje no Brasil. Como eu falei, tem 5 dispositivos de proteção às organizações religiosas, mas ela tem uma série de cobranças que ela precisa. Uma confusão que é feita muito grande é que a igreja ela tem imunidade de imposto, então ela não paga nada. Nada disso. O imposto ele está numa categoria dentro do tributo. O tributo é dividido em 5. Então você tem imposto, taxas, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Apenas sobre o imposto que a igreja tem imunidade. A igreja não tem imunidade de taxa, de contribuição, contribuições especiais e nem empréstimo compulsório. Então a taxa do IPTU, não o imposto, mas a taxa sobre a coleta, sobre a iluminação, a igreja tem que pagar. A contribuição do INSS sobre o patronal, a igreja não tem imunidade, ela tem imunidade de imposto. Contribuições, taxas, isso ela não tem. Por isso, nós precisamos ter cada vez mais essa mudança, esse mindset. Esse é o segundo passo. Nós precisamos ter essa mudança de cultura, mudança de pensamento, mudança de comportamento. Entender primeiro que igreja não é terceiro setor. Uma confusão, uma cultura que é muito grande. Confundir as igrejas com associações, com fundações, OCIPs. Não. Igreja, ela existe por si só. Ela não precisa de autorização para existir. Ela precisa ter o reconhecimento. Então, a igreja, quando entra no terceiro setor, apenas para ser reconhecida como uma organização religiosa, diferente das entidades do terceiro setor, que estão lá, mas precisam da autorização do Estado para se tornarem uma entidade filantrópica. As organizações religiosas, de acordo com o artigo 19 da Constituição Federal, elas existem por si só. É proibido ao Estado, município, Distrito Federal e à União embaraçar o funcionamento de uma igreja. Então, ela entra no terceiro setor apenas para pegar o reconhecimento, apenas para se organizar como tal, mas ela não pertence ao terceiro setor. Organização religiosa existe por si só. Indo nisso, nessa mudança, nesse mindset, precisamos entender, a igreja precisa fazer um financeiro com ordem, com decência. Pode mais fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Tem que ter critério. Importante ter um conselho fiscal. Entendendo, o conselho fiscal, ele não determina o que a diretoria tem que fazer ou não. Ele apenas fiscaliza se aquela decisão, se aquela tomada de decisão, aquela aquisição, compra, foi feita de forma coerente, foi feita de forma correta. Se uma oferta ossada foi dada de forma correta, se foi feito o recibo, se recebeu a nota. O conselho fiscal é para isso, para fiscalizar, mas não para tomar as decisões. Necessário que as igrejas tenham um conselho fiscal e para isso que os conselheiros tenham uma noção para poder estar fiscalizando. Você vai fiscalizar aquilo que você conhece. Ah, eu gostei daquele irmãozinho, ele é gente boa, de confiança, mas ele entende. Então não adianta você trazer ele para o conselho fiscal. Ele vai ser muito útil em outra tarefa dentro da igreja. Outra coisa é atender às obrigações acessórias de forma correta. Para isso, você precisa de um financeiro coerente, em ordem, feito de forma correta, para chegar na contabilidade e que seja feita uma contabilidade de acordo com o que é a igreja, porque o fim da igreja é o ID, é levar aquilo que ela acredita, é o proselitismo. Então não adianta, se você não tem um financeiro correto, um financeiro coerente, um financeiro ali feito de forma certa, a contabilidade como é que vai conseguir fazer? Se não é feita uma conciliação financeira, se não se pede nota fiscal de despesa, se não é feito um recibo na hora de dar uma oferta orçada, se não faz a folha de pagamento de forma correta, então tudo isso a igreja precisa entender e fazer de forma correta e destinar todos os seus recursos para o ID, para levar aquilo que ela acredita. E isso precisa estar bem colocado na contabilidade da empresa. Isso precisa estar de uma forma muito transparente, porque não existe aquele negócio, a igreja se não fizer vai perder a imunidade. Só se rasgar a Constituição. Mas ela precisa demonstrar de forma correta
que os recursos estão indo para a obra, estão indo para o reino, para o ID. E como você vai entregar as obrigações acessórias se você não tem uma contabilidade coerente, não tem um financeiro que atendeu às demandas para poder fazer a contabilidade? Porque as obrigações acessórias, a igreja não tem imunidade. Ou melhor dizendo, ela não está desobrigada. As obrigações acessórias, todas as organizações religiosas, elas precisam atender. Entendendo tudo isso, nessa primeira parte, vamos precisar entender o seguinte: automatização dos processos financeiros. Olha, eu sei que muitas igrejas ainda têm ali o livro caixa, mas pelo menos uma planilha em Excel. O melhor seria um sistema que pudesse amparar, fazer o link junto com o banco. Porque muitas das vezes as igrejas elas gostam de comprar esses sistemas robustos feitos para a igreja. Primeiro, muitas das vezes é uma Ferrari e não tem alguém que saiba dirigir. Não sabe como usar todo o sistema. E como o sistema ele quer contemplar tudo que existe na igreja, ele acaba sendo bom em uma área e deixa a desejar em outras. O meu conselho para você, pastor, líder religioso, é que você adquira, por exemplo, para o financeiro, um sistema específico para isso, que faça as integrações, que faça as conciliações, que você consiga dar baixa tudo pelo sistema e que seja de forma online. Por quê? As pessoas responsáveis pelo sistema financeiro vão ter acesso de qualquer lugar que eles estiverem. E que você tenha um outro sistema para fazer o inventário da igreja, um outro sistema para a parte de secretariado, para controle da membresia. Você pode ter mais de um sistema. Eu aconselho a nunca ter um sistema querendo fazer tudo, porque quando você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada, porque você não tem o controle sobre todas essas questões. Automatizar os processos dos funcionários, você tem um RH que possa contratar de forma coerente, consciente os funcionários. Eu sei que a maioria das igrejas, como muitas empresas, sempre tiveram essa cultura que você contratar porque você conhece, é filho de alguém, muda essa concepção. Você precisa de alguém especializado naquela área para atender a demanda da sua igreja. O outro exemplo é uma igreja que eu visitei há pouco tempo, uma grande igreja. E olha só a cultura deles, eu achei isso incrível. A parte eclesiástica da igreja, os pastores não têm acesso nem aos computadores, eles não têm senha de banco. Toda a preocupação deles é com a área espiritual. Existe uma diretoria administrativa que lida com a parte administrativa da igreja, com tudo que precisa ser feito da parte material. Mas os pastores, eles só lidam na parte espiritual. Eu achei isso incrível. Mas para isso você precisa também entender qual é a governança da sua igreja. É um ponto que a gente precisa entender. Qual é a governança da sua igreja? Você já sabe qual é a governança da sua igreja? Até para que você possa ter essas mudanças. A minha é episcopal, é congregacional, é presbiterial, é mista. Você precisa entender para você poder até caminhar com essas soluções, com essas mudanças, porque isso está vindo para ficar. Não tem como mais não ter uma contabilidade especializada, não tem como não ter um jurídico especializado e não ter um financeiro especializado em igreja. Mas, Murilo, minha igreja é pequena. Eu praticamente faço tudo. Sim, mas se você já tiver esse pensamento, essa mudança, esse mindset, entenda uma coisa: em algum momento a sua igreja vai crescer. Isso está na palavra, isso é promessa, a sua igreja vai crescer. No momento que você já começa desde pequeno a ter esses hábitos, quando ela crescer, você só vai dar continuidade. Aí vem o questionamento: mas Murilo, por quê? Por que eu tenho que me adequar? Por que tem que ter tendência e inovações? Primeiro, a igreja precisa ser o exemplo. Ela precisa dar o exemplo. A igreja precisa ser referência em tudo, inclusive no financeiro, inclusive na contabilidade, inclusive no jurídico. Ela precisa dar o exemplo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ter uma transparência nas arrecadações e no objetivo central da igreja, para que você possa, de forma fidedigna, está demonstrando ao fisco os rendimentos da igreja. Então é necessário que nós realmente entendamos que precisamos ser referência nisso. Sabemos que em um certo momento as igrejas
elas vão sofrer uma perseguição. Elas precisam estar preparadas. Porque muitas das vezes nós pensamos a perseguição conforme aconteceu em Roma, em outros momentos da igreja. Mas e se não for dessa forma? E se a perseguição vier de uma outra forma? Porque você não está de forma coerente fazendo o que deve ser feito com o financeiro da sua igreja, com a contabilidade da sua igreja, com o jurídico da sua igreja e poder, de uma forma transparente, demonstrar isso. Um momento eu sei que vai chegar, não tenha dúvida disso, a gente tem consciência disso, mas nós precisamos estar prontos e demonstrar isso, que a igreja ela está tendo o seu papel final do ID, o proselitismo. Nós precisamos, sim, brigar para retardar a questão da perseguição. Mas, Murilo, por quê? Porque quanto mais tempo nós tivermos sem a perseguição, mais tempo nós vamos ter para o ID. Ou você acha que hoje os países da janela 1040, eles conseguem ter essa facilidade que nós temos aqui hoje, de ter uma Bíblia, de ter uma igreja aberta, de poder fazer o que nós fazemos hoje, de evangelizar, ir para uma praça? Você vê que em alguns lugares nós já estamos tendo nosso direito cerceado e não podemos estar, então a coisa vai vindo sorrateiramente. Nós precisamos estar atentos às mudanças, o que está acontecendo hoje em nosso país. A igreja precisa prestar conta de tudo, tanto internamente quanto externamente, e de uma forma transparente. E de acordo com a Constituição Federal do Brasil, nós só precisamos comprovar que toda a arrecadação da igreja está sendo destinada para o objetivo final da entidade, que é o ID. Mas, Murilo, e por fim, quais são as tendências, quais são as inovações que, no caso, é até o título do nosso vídeo de hoje? Primeiro, sistemas financeiros adequados e que não venham com um monte de sistemas juntos. Como eu falei anteriormente, precisa adequar as igrejas para essa tendência, para essas novidades. Profissionais, contadores, tesoureiros e advogados especializados em organizações religiosas. Separar o espiritual do administrativo, como eu falei, daquela igreja que eu visitei, onde os pastores nem senha têm dos bancos, nem de computador, nem de nada. A preocupação deles é com o espiritual. Transparência precisa ter, e muitas novidades podem vir por aí. Mas para que tudo isso, Murilo? Aonde você quer chegar? Então fica comigo que a gente já está terminando o vídeo e é o último tópico. Primeiro, para que você não abra mão dos seus princípios e valores e você possa pregar de forma tranquila. Liberdade religiosa é como se fosse um vaso chinês raro, aquele único. Se quebrar, você consegue até colar, mas nunca mais vai ser o mesmo. Liberdade religiosa é um termômetro da democracia. Quanto mais liberdade religiosa, mais aquele país é democrático. Nós precisamos que as pessoas entendam isso. Nós precisamos ter a simpatia das pessoas, assim como era em Atos dos Apóstolos, e não a antipatia como nós estamos tendo hoje. Por isso, fica a minha dica aqui. Não acuse, não aponte, não despreze, ame. O Espírito Santo é que convence. Eu e você, nós temos a função de amar. Então, que possamos ter esse entendimento e ter essa inovação, ter essas adequações, mas por amor por aquelas almas que ainda precisam ouvir do reino de Cristo. Então, esse é o tema de hoje. Que Deus abençoe a você, abençoe sua vida, abençoe a sua igreja e que Deus abençoe o nosso Brasil. Até o próximo vídeo.